Sidney, eu sou aluno da UFERA, do Polo de Caraúbas, do curso de Licenciatura em Matemática. O tema que eu escolhi foi a matemática dos chineses, né? A matemática produzida pelos chineses. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu gosto muito da cultura oriental e eu me identifico muito com toda a cultura oriental, tanto japonesa como chinesa. O imperador Yu, ele tinha o objetivo de querer dominar o mundo, queria dominar as inundações, queria ter um controle de todas as catástrofes que aconteciam na China. Isso, com esse controle, ele podia evitar inundações e salvar muitas vidas. Então ele pensou como é que ele ia conseguir ter domínio sobre essas coisas. Então ele pensou e descobriu que a solução estava na matemática, porque a matemática era vista como uma necessidade. E era importante educar todos os chineses para que pudesse construir uma nação altamente desenvolvida, tanto na arquitetura, no comércio, nas finanças e agrimensura. O que é agrimensura? Agrimensura é a ciência que utiliza os conhecimentos da geometria como ferramenta para aquisição e gerenciamento de dados. A agrimensura tem sido um elemento primordial no desenvolvimento ambiental humano, desde o início da história até os dias de hoje. Ela também é muito importante e está presente nos transportes, na comunicação, em mapeamento e na definição de limites legais de posse de terra. Então tudo isso era importante que todos os chineses dominassem os conhecimentos da matemática. Assim o imperador Yu, ele conseguiria fazer aprofundamento do rio, observar as montanhas e os vales e minimizar todas as catástrofes que aconteciam na China há muito tempo atrás. Os chineses tinham um método para resolver sistemas de equações lineares muito semelhante ao método de Gauss. O método de Gauss é uma generalização do método de redução, que consiste em eliminar uma incógnita nos sistemas de duas equações com duas incógnitas. Começaram a usar números negativos mais cedo que todas as outras civilizações do mundo. No século XV, usava o número 355 sobre 113 para definir o valor do π, um valor atribuído a um matemático chamado de Mertius no século XV. E eles já calculavam o volume. Nesse mesmo período, eles já tinham o conhecimento de calcular o volume de uma esfera, usando princípios de Cavalier. No século 17, e provou a fórmula de determinantes, que seria a soma dos quadrados de n, primeiro números naturais, por reunião de volume. A mesma descoberta surgiu no Ocidente no século XIX. A matemática chinesa foi muito bem desenvolvida. Ela teve mais de 3 milênios desde que começou a ter suas origens. E com isso ela teve um teor matemático muito grande e muito copiado pelas outras ciências matemáticas. Os chineses foram as primeiras civilizações a entender que os cálculos no sistema decimal são mais fáceis e eficientes. Em 1500, o sistema numérico chinês tinha mais de 5.000 caracteres, o que tornava uma contagem bastante difícil para fazer os cálculos. Então eles inventaram o cilindro de contagem, que efetuava as 4 operações aritméticas, e com esse cilindro eles tinham duas cores para representar os números positivos e outra para representar os negativos. O sistema era muito útil e também bastante prático. Contudo, a sua desvantagem era porque o cálculo podia ser exaustivo e o trabalho com vários cilindros podia ser demorado. Então, assim, as operações iriam demorar muito tempo para ser calculadas.
Então, foi criado o Teorema de Golgi. O Teorema de Golgi, ele é muito parecido com o diagrama da hipotenusa. Esse aqui é o Teorema de Golgi. E aqui embaixo a gente temos o diagrama da hipotenusa. Vocês podem ver que são bastante semelhantes. E todos nós conhecemos também o triângulo de Pascal. Aí a gente pensa que foi Pascal que teve essa ideia, mas ao estudar a matemática produzida pelos chineses, vemos que o triângulo de Pascal foi uma cópia do método de Yang Yui. Então, Pascal, depois que Yang Yui inventou o seu método, e após passar 15 anos, foi que Pascal, baseado no trabalho de Yang, criou sua teoria, que seria o triângulo de Pascal. E todas as civilizações usavam alguma coisa para passar o tempo, né? Todos os habitantes usam alguma coisa para passar o tempo. Hoje em dia nossas civilizações usam computadores para passar o tempo. E nos chineses usavam alguns jogos que eram jogos matemáticos. Existiam muitos jogos matemáticos naquela época. E um deles era os 9 anéis ligados, que consistia na separação de 9 anéis, todos ligados entre si. Para resolver esse quebra-cabeça, era necessário saber um pouco sobre números binários. Outro jogo que envolvia fórmulas geométricas é o famoso Tangram. O Jiu-Jitsu é uma variante do Tangram e contém 15 peças. Esse puzzle tem uma grande utilidade, pois ensina relações importantes entre as áreas das figuras planas. Uma famosa lenda chinesa diz que o imperador Yu tinha em sua posse 2 diagramas muito especiais. Estes foram trazidos até ele por 2 animais, que seriam o Ho-Chu e o Lo-Chu, que seriam uma espécie de dragão em forma de cavalo e uma tartaruga. Nas costas de ambos encontravam-se desenhos de ilustrações. E como podemos ver, um deles trata-se de um quadrado mágico 3×3, onde a soma dá 15. Aqui seria o quadrado mágico, que também é muito utilizado hoje ainda no Oriente. E todas as suas somas, tanto assim na horizontal como na vertical, ela tem que dar sempre o mesmo resultado. É um jogo ainda bastante jogado no Oriente. Estes quadros mágicos tinham um grande fascínio. Os chineses eram apaixonados por este jogo. E os árabes também pegaram um pouco deste jogo para a sua cultura. Como vemos, a matemática está presente há mais de 3.000 anos na China. E graças ao estudo da matemática que os chineses conseguiram se desenvolver e transformaram-se numa grande nação que é hoje. A China hoje é considerada a segunda maior nação no mundo, e tudo aconteceu graças ao seu imperador, que buscou, através da matemática, fórmulas de conseguir dominar tanto o seu império como os outros impérios, e conseguiu fazer da China o que ela é hoje, uma grande potência mundial. Obrigado.